Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui, continuando essa série de vídeos que nós estamos dando dicas, são 6 dicas e de repente alguns bônus aí, falando sobre abertura de empresa, né? O que você precisa saber antes de abrir empresa. Para isso, continuo com a minha sócia aqui, Kelly Ambach. Tudo bem, Kelly? Tudo bem, Altair, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, é o seguinte, a gente sabe que tem 2 pontos importantes que eu trouxe a Kelly aqui nesse vídeo para falar, que é a questão dos custos, né, como você controla os custos, e a questão do ponto de equilíbrio. Fala pra gente um pouquinho sobre esses 2 temas, Kelly. Então, Altair, uma coisa que eu gosto de fazer esse cálculo, às vezes com o empresário, né, quando ele chega aqui para abrir uma empresa, antes de abrir, né, sobre a questão do ponto de equilíbrio, né? O que a gente precisa saber, o que é importante saber antes da abertura da empresa? Fazer esse cálculo para você saber, por exemplo, digamos que você vai vender chocolate, você é uma fábrica do chocolate X lá. Então, quanto desse chocolate você precisa vender para pagar, cobrir os teus custos fixos e depois quanto para além de cobrir os teus custos fixos ainda te dá lucro, né? Lembrando que você vai vender e ele vai ter que cobrir, logicamente, o seu próprio custo, né, e despesa ali variável, né? Por exemplo, digamos que para você produzir um chocolate, você tem lá o custo do cacau, o custo do leite, o custo da mão de obra direto, da embalagem, né, a despesa com o frete, por exemplo. Então, tudo isso é variável, né? Você vai de acordo com o volume, custo, né? Isso, de acordo com o volume de vendas. Ok, então ele já está se pagando automaticamente, porque se você não vender 100 unidades, você não vai ter esse custo das 100 unidades, você só vai ter o custo daquela quantia que você vender, né? Mas quantas unidades, né, eu preciso vender para pagar os meus custos fixos, que é o meu aluguel, a minha conta de luz, a minha conta de água, telefone, a despesa com o marketing, enfim. A gente fala fixo não significa necessariamente que o valor vai ser o mesmo mensal. A gente fala fixo porque ele não varia de acordo com a quantidade vendida, né? Principalmente, por exemplo, se você tem uma folha de pagamento e um aluguel muito representativo, você precisa entender se, mesmo se você não fabricar ou não vender nada, aqueles custos, né, vão continuar existindo, você precisa pagar. Então, essa ideia de fixar no custo fixo, para você saber se você pode ou não continuar com o teu negócio, é extremamente importante, né? E aí, como que a gente faz o cálculo, né, desse ponto de equilíbrio, digamos assim? Então, por exemplo, digamos que você está lá, você tem uma fábrica de chocolate, certo, né? E esse chocolate, ele tem um custo fixo, né? E tem a receita ali, o preço que você vendeu. Então, eu preciso calcular quanto que é a minha margem de contribuição, que é, ou seja, o preço que eu vendi menos aquele custo variável do chocolate. E quando essa margem de contribuição, né, esse total, digamos que fosse o lucro ali entre o custo variável e o preço de venda, quando essa margem de contribuição cobrir todos os meus custos e despesas fixas, é que eu atingi o ponto de equilíbrio da empresa, ou seja, eu estou no 0 a 0. Esse seria o ponto de equilíbrio contábil que a gente fala, né? Mas, além disso, a empresa tem que ter lucro, sim, né? sem dúvida. Então, eu preciso adicionar ainda aos meus custos e despesas fixas, digamos assim, um valor que eu desejo, almejo ter de lucro. Sim. E aí, esse seria o ponto de equilíbrio econômico, né? De quando a empresa consegue, além de cobrir os custos e despesas fixas, ainda me entregar o lucro que eu realmente quero, né? Então, esse que é o cálculo que eu acho que é muito interessante o empreendedor fazer antes de abrir a empresa. Por que é muito importante você saber o quanto que você precisa vender e quando que você atinge esse ponto de equilíbrio? Porque você precisa saber se a tua capacidade de venda alcança isso. Então, por exemplo, assim, digamos que eu tenho uma escola, né? Uma escola de música, sei lá. Certo. E eu preciso, para atingir o ponto de equilíbrio, eu preciso dar 1000 horas aulas no mês, por exemplo, entre a soma, né, dos professores, a soma de todos, 1000 horas aulas. Será que o meu espaço físico que eu tenho hoje comporta 1000 horas aulas? Porque se eu tiver uma só sala, já não comporta. Já não vai, né? Então, quantas salas eu tenho? Será que comporta? Porque por isso que é importante fazer esse cálculo antes. Ou, por exemplo, se for um comércio, ali uma indústria, um comércio, né? Será que o público que passa ali na frente, será que eu vou conseguir vender tudo isso para aquele público? Por isso que é importante a gente fazer esse cálculo do ponto de equilíbrio em quantidade, né, de unidades vendidas ou de tempo, enfim, para saber se a estrutura comporta, né? Nossa, perfeito, Kelly, isso que você abordou, porque até mesmo no próprio planejamento financeiro que a pessoa estiver fazendo do negócio dela, ela tem que ver essa capacidade, né? Que é o custo fixo. Por exemplo, ela vai
alugar um imóvel e de repente o aluguel é muito caro para aquela atividade, não comporta. Exatamente. Então tem uma porcentagem, dependendo da atividade, tem uma porcentagem que você pode direcionar na sua estrutura de custo para o aluguel. Se você, de repente, aluga um negócio muito caro, mesmo que você esteja num lugar bacana, a sua atividade não permita que você fature tudo aquilo, você tem essa limitação que vai atrapalhar bastante aí você atingir o seu ponto de equilíbrio. Exatamente. Né? Pode ser que nunca atinja, né? Esse que é o problema. E aí está muito ligado também à questão até do capital de giro, né? A gente fez nessa série de vídeos, a gente teve um vídeo que a gente falou sobre capital de giro, a gente pode até deixar na descrição desse vídeo aqui, vai ter toda a série, para você entender como o capital de giro é interessante você projetar, porque aí você precisa, né? Para chegar nesse ponto de equilíbrio, é necessário você ter uma projeção de vendas e também uma estrutura de custo. Porque demora para chegar nesse ponto de equilíbrio. Muitas vezes você vai estar ali tendo os teus custos e despesas fixas, mas ainda não tá né, faturando. Então você precisa ter esse capital de giro antes. Nossa, interessante. E aí é quando, só para entender, então é quando o empreendedor começa a ter retorno do investimento? Quando ele começa a ter lucro. Porque ele atingiu o zero, ele atingiu o ponto, né, de equilíbrio. Aí ele já precisa ter lucro, o objetivo dele é o lucro, né? Então já seria atingir o ponto de equilíbrio econômico que a gente chama, que é quando além dos custos e despesas fixas, ele está também pagando o lucro que ele almeja, né? Nossa, bacana. Bom, pessoal, excelentes dicas. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, que nós vamos deixar na descrição desse vídeo o link dessa série de vídeos que nós estamos gravando e eu volto daqui a pouquinho, amanhã, com uma nova dica com a Kelly Ambach, falando sobre abertura de empresa. Um grande abraço. Até o próximo.